Se o mundo despreza o silêncio, eu não posso suportar. Gostaria de estar presente, gostaria de estar do outro lado, no Facebook. Você possa receber do Senhor. Bendito que assim seja. Deus, meu Deus, que ampara esse lugar, que edifica a sua palavra nesse lugar, vai edificar também na sua vida. Eu tenho certeza que Deus falará conosco. Amém, Jesus? Posso ouvir um amém? Amém. É só um versículo do capítulo 26. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Estamos dentro de uma história, dentro de um fato que marcou a história de toda a humanidade. Todos nós conhecemos essa história, a realidade daquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra na pessoa de Jesus Cristo, como aquele que Deus enviou por maneira essa de nos amar. Deus enviou com autoridade para designar assim o seu plano de salvação na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. E nós vemos que Mateus, como também João, vemos, e outros evangelhos, nós vemos que essa palavra tem muito a nos ensinar, Porque Jesus Cristo é a pessoa de Deus falando na terra. Ele veio de maneira muito simples, humilde, nos ensinar o caminho da salvação, enfrentando todos os desafios que cercam a vida do homem. Que alguém pode dizer que só Jesus passou e nenhum homem mais irá passar. É onde nós nos enganamos muito, Porque Jesus não é aquele que só veio passar. Jesus é aquele que veio nos ensinar a passar. Então é diferente. Quando a gente olha para Jesus como aquele que passou por nós, a gente olha de uma maneira muito fraca e egoísta. Não é isso? Ele já passou, já venceu. Então, mediante a isso, eu só preciso crer. E a Bíblia não nos ensina isso, de maneira nenhuma. A Bíblia nos ensina que nós precisamos crer, ter fé e passarmos como homens e mulheres de Deus. Não é isso? Mas como nós vamos passar? Então aqui Jesus, mediante a esse fato que ele chega ao lugar chamado Getsêmani, ele com seus discípulos, ele manda que eles fiquem assentados esperando Jesus voltar da sua oração. Jesus deixa os discípulos para orar, coisa cotidiana, coisa que ele fazia naturalmente. Buscava sempre alimentar a sua comunhão com o Pai, ele não perder de vista ela, porque ela era fundamental
para a sua orientação, mediante os conflitos e as aflições que ele viesse viver. Porque nesse texto fala disso. Fala que Jesus, ele veio ao Getsêmani por um motivo. Estava angustiado, estava aflito. E ele, como um homem vestido de uma natureza humana, para vencer essa aflição, esse conflito na alma, ele precisaria claramente das mãos de Deus sobre ele, da orientação de Deus sobre ele para vencer isso. Então ele vai orar à parte e deixa os discípulos, alguns discípulos, e quando ele volta com a alma cheia de tristeza, ele encontra os seus discípulos e acha-os adormecidos, não dormindo, mas adormecidos, cansados talvez, de andar, caminhar, muitas das vezes longas caminhadas, correr para lá, para cá, estar diante de homens e mulheres com aflições, com necessidades. Isso muitas das vezes causa um cansaço físico. E o cansaço físico é um dos motivos mais básicos para levar uma pessoa à sua destruição. O cansaço físico, ele é um dos pontos primordiais para fazer uma pessoa errar o caminho. E a Bíblia diz que nós não podemos nos dar um capricho ao cansaço, em sermos às vezes vagarosos no cuidado, porque quando alguém é vagaroso no cuidado é porque está cansado. Então o cansaço físico, ele acaba trazendo também um cansaço mental, é evidente. E a mente cansada não pensa direito, não discerne direito. Vemos a Bíblia Sagrada, Jesus indo orar, estava cansado, estava mais que cansado, estava aflito, estava triste, angustiado. Muitos até entendem que esse caminho aqui, essa forma de Jesus ir e estar daquela maneira era como algo depressivo. Não, mas eu descarto isso, porque também uma depressão não traz para a pessoa consciência daquilo que faz, né? A depressão tira todo o discernimento da pessoa. Mas Jesus, mesmo cansado, triste, abatido, ele não perdeu o discernimento das coisas. Ele foi buscar Deus, e quando não encontrou apoio físico para isso, que eram pessoas dispostas com ele a estar orando, a estar pelejando, a estar sentindo a sua dor, chorando com ele, buscando a Deus com ele, adorando a Deus com ele, ele não se detém a isso. Quando ele olha e vê à sua volta pessoas que não tinham qualidades ali no momento, condições no momento, para estar com ele e ajudando ele na sua luta, na sua batalha espiritual, em prol de um objetivo muito grande, que era a humanidade, ele não encontra apoio em ninguém, nem mesmo aqueles que, talvez podemos dizer assim, eu digo pessoalmente dizendo, aqueles que ele tinha mais íntimo talvez, porque não foi todos com ele, foi alguns com ele. E a gente sabe que quando a gente separa alguns é porque a gente tem mais afinidade, não é isso? A gente não leva todo mundo para tudo quanto é canto. Muitas vezes a gente chama alguns, porque temos alguma afinidade, não é isso? Temos problemas, temos dificuldade, muitas vezes nós não comunicamos a todos. E também nós comunicamos a alguns, porque temos afinidade, não é isso? Então, tendo afinidade a essa, Jesus chama. Mas mesmo eles, tendo ali o privilégio dessa comunhão com Jesus, dessa afinidade com Jesus, eles não sentiram, não perceberam, porque estavam cansados. E o cansaço físico
trouxe uma dormência. Eles adormeceram. É isso que faz? A gente anda muito, a gente trabalha muito. Quando você acaba de fazer o trabalho, a primeira coisa que você faz é o quê? Relaxar, não é isso? Deitar na cama, às vezes, sentar no sofá e relaxar o corpo. Eu estou tão cansado, porque a melhor coisa que você entende é: eu preciso deitar, eu preciso descansar, eu preciso dormir, eu preciso relaxar. Não é isso? Davi fez isso também. E como Davi fez isso, foi o momento chave para o diabo setar sua mente e o seu coração. E quando ele descansa no palácio, ele levanta do seu descanso, diz a Bíblia que o diabo o cega, fazendo-lhe perceber em Betseba algo que ele jamais poderia perceber. Mas talvez mesmo percebendo a consciência da razão, daquilo que é lógico, ele não consegue agir em concordância com aquilo que ele sabe que é certo. Porque você vai entender o porquê Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos claramente que Jesus disse aqui, na sua palavra, que nós somos vestidos nele por uma natureza que vai sim nos dar o discernimento e uma condição precisa para vencer aquilo que sobrevém à nossa vida, ou que vem de encontro a nós, e que muitas das vezes vem ou para nos consumir, ou para nos entristecer, ou para nos afligir a alma e a mente. Há algo pronto em Deus, em nós, para vencermos. E Jesus, ele nos mostra isso. Mas como isso ocorre, pastor? Também pelo mesmo espírito de uma vida cativa em cuidados e temores, em agradar sempre a Deus e não a nós mesmos. Por isso o texto ele diz o seguinte: vigiai e orai, pois ninguém pode vigiar dormindo. Ninguém pode vigiar adormecido, é o que Jesus leva a entender. Então aqui nós vemos que Jesus vai ao Getsemane e ali orando, voltando a ver os discípulos, mas assim mesmo Jesus insiste em lutar contra aquilo. E alguém em depressão não luta. Alguém em depressão aceita a aflição, a angústia, o medo, talvez, e se entrega a isso. Muitas pessoas em depressão se entregam ao fracasso, à ruína, e isso muitas das vezes nos leva até mesmo à morte. Então, tratar que Jesus estava deprimido, eu em parte discordo, né? Porque isso não aplica. Aplica que ele estava, sim, sentindo uma tremenda agonia, um tremendo aperto, um sentimento perverso tomando conta, querendo tomar conta das suas razões e das suas emoções. Então nós vemos que Jesus vai orar, ele volta a orar. E como Jesus está orando, ele vê os discípulos, e volta aos discípulos e indaga aos discípulos, em dizer aos discípulos que eles precisavam estar atentos a uma coisa. Eles precisavam perceber uma coisa. Mas ele indo mesmo assim, segunda vez, e orando, ele mesmo diz agora ao Pai. E quando ele diz ao Pai, ele diz a seguinte palavra: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam como carregados. Então uma irmã que está do seu lado, que você precisa catucar ela, dizendo assim: ó, não é hora de dormir, é hora de acordar. É irmão que entra às vezes, é hora de acordar, acorda um pouquinho, faz força, luta, para você não adormecer, porque é o momento da palavra de Deus para a tua vida.
Os discípulos estavam assim, estavam adormecidos, talvez por uma razão ou uma manifestação estranha, porque muitas das vezes a gente fica acordado o tempo todo, mas às vezes quando a gente quer ler a palavra de Deus, a gente dá sono, a gente dorme. Você pega a Bíblia para ler, você dorme. Você está com insônia, pega a Bíblia para ler, você dorme. Mas se você não pegar a Bíblia para ler, você fica acordado. A gente até aconselha quando a pessoa está com insônia, não consegue dormir, pega a Bíblia, lê ela. Você vai dormir igual um anjo. É uma batalha tremenda. Sim ou não, igreja? É tremendo. Às vezes a gente está conversando com as pessoas, começa a dar um som, a mente começa a visão, a vista começa a pesar. É uma coisa incrível. Então a gente pode entender que muitas vezes é uma coisa também, parece que não, mas é meio que diabólica. Porque muitas vezes a gente mesmo pode até estar cansado, mas a gente não prega o olho para dormir quando não buscamos os nossos interesses, quando buscamos os nossos objetivos. Mas quando se fala de Deus, das coisas de Deus, parece que tudo é pesado, porque isso não provém de Deus, isso é o diabo. A gente entra muitas vezes para assistir um culto, receber uma palavra, a gente fica cansado, começa a ficar enfadado no meio do culto. E a Bíblia diz isso em Eclesiastes, que isso é enfado, ele é da carne. Vai falar que ao conhecimento do homem, vai falar que quando o homem busca conhecer, isso é bom, é importante para ele. Mas aí o conhecimento, quando você busca conhecer as coisas de Deus, logo entra no enfado. O enfado comparado a um canseiro, uma indisposição. E a Bíblia também vai dizer que Salomão vai dizer que esse enfado não é de uma natureza divina, não é uma natureza espiritual, mas é algo da carne. Então a carne, nós podemos perceber que em todo momento, em toda hora, ela busca nos levar a uma fraqueza, tanto espiritual como física, para não experimentarmos a vontade de Deus. E não experimentando a vontade de Deus, nós não conseguimos experimentar também os livramentos de Deus. Porque veja bem, Jesus está dizendo: Pai, que se for possível passar de mim, Ele pode, esse problema pode passar por mim, Senhor, sem que eu beba a Ele, sem que eu tenha Ele em minha natureza. Pode passar longe, pode baixar distante, sem que eu sinta tanto Ele. Ou seja, Senhor, o Senhor pode aliviar um pouco esse sofrimento, para que eu não passe tamanho sofrimento. Ele não está dizendo para Deus tirar o sofrimento, para Deus tirar ele do processo. Ele está pedindo para Deus aliviar a sua dor. Ele está pedindo a Deus, para Deus aliviar um pouco a pressão do conflito que ele está vivendo. Se o Senhor pode fazer com que eu passe esse cálice sem que eu beba, que eu posso passar, mas beber isso, então alivia. Se o Senhor pode fazer eu passar sem que eu beba, Senhor, mas que não, se eu tiver que passar e também tiver que beber, seja feita a tua vontade. Então aqui há duas coisas. Ele podia passar de largo, como a Bíblia Sagrada nos fala sobre algumas parábolas, que veio um necessitado e um peregrino, e ele tomou, foi acometido pelos salteadores, e os salteadores o bateram, levaram os seus bens, levaram e deixaram ele, e as traças jogaram, apanhou, tomou um machucado, ferido no meio do caminho. Passa o sacerdote, passa o levita, e passa um peregrino, um samaritano. E quando o bom samaritano passa, ele toma nos braços e leva numa manjedoura para o cuidado, tira do bolso o sustento. E se houvesse mais gasto com aquele homem, ele passaria de volta para pagar os gastos. Então ele não estava somente tomando um cuidado meio que distante, não, ele estava disposto a observar de perto, não só a dor, mas ele estava disposto também a gastar com aquele homem, que ele nem o conhecia.
Então Jesus, ele não podia passar de largo. Porque há muitas pessoas que, irmãos, por sofrer, querem se distanciar dos problemas, querem jogar para Deus resolver os problemas, o que seria muito bom se Deus pegasse o problema da humanidade e Ele, num estalar de dedo, olhasse para a vida de cada um de nós que estamos aqui dentro e simplesmente fizesse assim: hoje eu trago paz para vocês, hoje eu tiro o peso da vida de vocês, hoje eu encho a vida de vocês. Estalar o dedo e você olhar à tua volta, meu Deus, que coisa boa, não tem mais problema. Maravilha, né? Aqueles problemas tantos que afligiram a nossa vida, a gente olhar agora e dizer assim: rapaz, que coisa boa, o que eu estou sentindo é tão maravilhoso, é tão bom. E não é assim. Mas o nosso desejo é que for assim, né? Parece que a gente está orando como Jesus: passa de mim, ou passa sem que eu beba. Senhor, eu vivo esses problemas, eu vivo essa dificuldade, eu até passo, Senhor, mas me sustenta, como aquele alguém vai pegar a nossa vida assim, vai botar nas mãos, vai dizer assim: passa, aqui eu estou cercando você com as minhas mãos, e você vai passar. Olha aí, ninguém está te tocando. É quando você vai pensar assim, quando você passa, alguém te tocou, e você: ah, Senhor, mas onde está a tua mão? Porque eu estou sendo tocado, as aflições estão me atingindo, os problemas estão diante de mim, Senhor, mas eu confiei que o Senhor ia resolver para mim. Então, uma coisa é nós olharmos para Deus e entender que Ele conosco nos ajuda a enfrentar os problemas de cabeça erguida, mas não na força da nossa carne, porque a nossa carne não tem o poder de vencer nada, de desfazer nada, de construir nada, de enfrentar nada. A Bíblia, como diz aqui, a natureza carnal, a Bíblia está levando o homem a entender que o seu estado, a sua natureza humana, ela é fraca desde Gênesis, desde a criação. E ela vai morrer fraca. Mas Ele também está nos dizendo que Ele não nos deixou desamparado na nossa natureza, mesmo fraca. E é bom lembrarmos isso, porque quando nós lemos isso, a gente olha, por exemplo, a gente vai entender a essência dessa natureza de espírito e carne, dessa natureza de espírito pronto e carne fraca. A gente precisa olhar e ter um modelo de alguém, de alguns fatos que verdadeiramente essa palavra possa comunicar, fazer uma junção. Então a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada vai nos dar isso. Por exemplo, a Bíblia fala que desde quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, parece que o inferno, o diabo, ele tomou conta da natureza humana, que não deu a ele a possibilidade de raciocinar, a possibilidade a ele de pensar, a possibilidade a ele de vencer os seus conflitos, mesmo estando em um estágio de escravidão e morte. Porque o texto diz isso: vocês morrerão. E onde existe morte, não existe vida. Então aqui nós podemos ver, mas olhando para a Bíblia Sagrada com mais atenção e com mais cuidado, a gente também vai perceber que quando Adão e Eva estavam nus e cozeram folhas para se cobrir, Deus arranca a folha e os cobre com pele. Ou seja, desde Gênesis, nós começamos a ver que Deus, mesmo sabendo que o homem entregou a sua consciência, o seu estado, a morte, Deus o revestiu de graça e misericórdia, dando a ele a capacidade também de, no mesmo corpo, dominar as suas ações e as suas vontades. Desde Gênesis, nós vemos isso. Porque a condição do homem não tinha. Como eles cozem folhas, Deus arranca. Então Deus provê a morte de um animal. Primeiro a sacrificar. Deus provê a morte de um animal, porque Deus olhou para eles e vendo tudo, Deus arranca o que eles fazem e Deus faz por eles. Isso é maravilhoso. Deus então cobriu de vestes
Deus cobriu a nudez com pele de um animal. E melhor dizendo, um cordeiro. E aí, quando nós olhamos para isso, nós vemos. Então eles, tendo de Deus ali a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre eles, parece que Deus nos entregou a miséria, a dor e ao sofrimento. Mulher, você vai ter teu filho agora com muitas dores, o seu desejo vai ser para o seu marido, e homem, você vai suar a camisa para tu comer, e você vai trabalhar muito agora, e a situação de vocês é essa, e serpente, você vai comer do pó da terra, você é maldita, todo aquele que vai te pisar a cabeça, vai te matar. Mas não funciona assim, né? Tem muita gente alimentando a serpente, não tem desejo nenhum de matar, mas só de ser alimentado pelo veneno. Se o veneno não alimenta, né? Então a Bíblia vai dizer, aí tiveram os filhos. Quando tem os filhos, vem Caim e Abel. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, o primeiro homicídio. O primeiro homicídio. E quando há homicídio, há o quê? Uma atitude. E uma atitude cercada de quê? Como alguns dizem, né? De livre? Não. Nada de livre, mas de impulsos. A vontade dele em cometer um homicídio não foi por livre vontade, mas foi impulsionado por alguma coisa. Então nós vemos agora as reações do homem, ele tomando agora e reagindo por causa de algo. Então agora vemos que o homem está deixando a maneira de raciocinar, de pensar. Não pense, não raciocina. Ele não busca o Espírito para compreender. Ele não julga o Espírito para paralisar a ação. Porque Jesus disse que a carne é fraca. Como Jesus diz que a carne é fraca, ela não tem força, por exemplo, de caminhar. Ela não tem força para ler. Ela não tem força para jejuar. Ela não tem força para adorar. Ela não tem força para conhecer. Ela não tem força para julgar. Ela não tem força para entender. Porque tudo que fazemos, fazemos por meio da carne. Mas tudo que fazemos, fazemos por meio da carne e do Espírito. Aí é diferente. Então eu só vou vencer a minha natureza se o meu espírito estiver vigilante. Eu não posso vigiar pelo espírito olhando para a carne, porque se eu vigio olhando pelo espírito, mas trazendo e compreendendo a carne, eu não venço. Ao contrário, o meu espírito se entrega à natureza fraca. Aí entra o estado do homem, mortos em suas ofensas, delitos e pecados. O seu espírito não age de maneira sã, não age de maneira temerosa, como por exemplo, Caim está vendo Abel entregando as suas ofertas ao Senhor. E ele percebe que o irmão entrega e Deus responde, Deus corresponde, Deus aceita, Deus ouve, Deus se agrada. E ele não vê uma coisa de, por mais que ele fazia tudo de bom, não precisava de Deus falar face a face com Abel. Porque já viu aquele ditado, de time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Então não tem por que Deus falar face a face com Abel. Porque tudo que Abel faz está no temor do Senhor. E tudo que Abel faz, Deus faz prosperar. E tudo que Abel faz, Deus honra. Tudo que Abel faz, Deus se sente satisfeito. Deus está alegre. Quando Deus está, nós também estamos. Porque o texto sagrado diz, a alegria do Senhor é a minha força. Mas por que muitas pessoas não têm força em si mesmas? Porque não conseguem enxergar a alegria do Senhor. E por que não conseguem obedecer a Deus? Porque aonde está a alegria de Deus, se não na sua justiça? Agradou Deus fazer com o seu filho. Ele se alegrou em fazer o filho enfermar,
até a morte de cruz. Porque Deus se alegra em Jesus, porque Jesus está manifestando justiça pelo Espírito. A carne de Jesus estava fraca, a carne de Jesus estava relutando para Jesus não passar por aquilo. A carne de Jesus estava fazendo ele entender que ele podia passar até por aquilo, mas não passar totalmente por aquilo, mas passar de largo. A gente pode passar por problema, mas a gente não quer passar na íntegra. A gente quer que Deus intervenha, mas Deus intervém nas nossas atitudes. É a maneira de nós enfrentarmos os problemas, as dificuldades pelo Espírito, é quem Deus vai agir. Deus não pode agir nada em nossa vida se nós nos escondermos na nossa natureza carnal. Deus não vai fazer nada. Na nossa condição carnal, nos posicionarmos atrás dela, Deus não vai prover nada. Para Deus prover alguma coisa em minha natureza carnal, eu preciso entender o Espírito e alimentar o mesmo. Por isso está dizendo, o Espírito está pronto. Por exemplo, o Caim, eu estou vendo que dentro da tua consciência, dentro de você, no seu discernimento, você não está discernindo direito. Você está até olhando. E você está até julgando. Você está até avaliando, viu? Só que você não está avaliando nem julgando de maneira direita. Minha filha tem essa mania, né? Pegar as coisas, pegar os atrasos. Quando eu falo isso, a gente fala dos problemas que estão à nossa volta. São pessoas que trazem os problemas. São pessoas, é a gente que está no meio de problema de pessoas. Viu? São situações que geram em nossa casa, em nossa família, um filho, um marido, o que seja. São problemas que nos cercam. É a causa natural da vida. Ponto. A gente quer avaliar, a gente julga, a gente leva para o nosso consciente e a gente começa a olhar aqui. É como, por exemplo, tivemos a perda do nosso irmão amado, irmão Beto, e é evidente, a gente vai sofrer a perda, a gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, mas aí Deus vem e se revela e diz, não chora. Mas a gente insiste em chorar. A gente insiste em lamentar, porque a gente está preso à natureza. Enquanto Deus está nos ensinando que nós precisamos nos desprender disso, porque se Deus exorta, não chora, não chora. Deus fez isso com o profeta, tirou a sua mulher e disse, eu vou levar a sua mulher. E você, meu profeta, eu vou usar você, rapaz. Agora eu vou dizer o seguinte, eu vou levar a sua mulher, agora eu vou dizer para você outra coisa, não lamente por ela. Mas como é que alguém não vai lamentar por alguém que acompanhou toda uma história, toda uma vida? Difícil. Ou a gente entende pelo Espírito aquilo que está nos proposto a nós, ou a gente deixa com que a nossa carne nos leve para o sono da indolência. Então, quando nós olhamos aqui, este sono não está permitindo os discípulos compreender. Este sono não está permitindo os discípulos entender que aquilo que Jesus está passando, pode ter certeza, vocês vão passar também. Terrível isso. Por isso ele fala, vigiar e orar. Que são duas coisas que nós precisamos abraçar com unhas e dentes. Vigilância, porque a gente pode vigiar, mas por mais vigilância que nós venhamos ter, nós podemos falhar. Falhar de que maneira? Dando vazão ao que eu penso, ao que eu sinto. Então, vigilância não anda sozinha. Vigilância anda junto com oração. Espírito não anda sozinho. Espírito não anda sozinho. Espírito anda junto com a carne. O Espírito não está dividido da carne. Quando Deus olha para Caim e diz, olha, cara, você não está discernindo. Eu vejo que você está meio atrapalhado. Mas eu vou te ensinar.
Deus não conversa com Abel. Você não vê Deus falando com Abel nada. Você não vê Deus dirigindo palavra a Abel. Nenhuma. Mas Deus fala de Abel. Deus dá testemunho de Abel. Veja, Deus, não. Por que eu estou aceitando o seu sacrifício? Por que eu estou aceitando a sua oferta? Porque ele faz direito. O que ele está fazendo, no que ele está fazendo, não existe erro. Não tem falhas no que ele está fazendo. Entendamos uma coisa. Ele é pecador tanto quanto Caim. Mas para as suas ações e as suas atitudes diante de Deus, elas estavam chegando diante de Deus como incenso suave. Mas aí vemos Caim olhando para Abel. E ele julgando, olha, Deus não recebe dele. Aí, em vez dele olhar para aquilo que ele estava fazendo diante de Deus, ele olha para o que o seu irmão está fazendo. E quando o seu irmão faz, entra o quê? A inveja. Então ele não está agora livre de uma atitude, ele está motivado por uma ação, a inveja. Por que ele se sentiu invejoso? Porque o seu irmão estava fazendo de forma agradável a Deus. Aquilo que gerou ódio e revolta. Mas aí o seu espírito não está discernindo isso. Ora, realmente, deixa eu ver se Deus falou, é verdade. Ora, deixa eu ver realmente que o que Deus está falando é. Não. Mas Deus ainda assim orienta, olha, e eu quero também te dizer que à medida que isso vem ao seu coração, Caim, a sua mente, ao seu espírito, ao seu entendimento e à sua compreensão, eu quero te dizer que sobre essa fraqueza emocional que vem sobre a tua carne, as suas ações, você pelo Espírito pode dominar. Então alguma coisa vai dominar a ação da carne. O que é o Espírito? Olha, o desejo disso já está em você. Está dentro de você. E o seu desejo é consumir isso. Mas escute. Se você fizer direito, será que não vai ter aceitação para você? Então, Caim, pensa, viu? Discerne, Caim. Entenda, Caim. O que está na tua frente, o que está acontecendo, o que está vindo sobre você, avalia, pensa, julga, entenda. Olhe para o teu espírito. Não se deixe levar por suas emoções. Não se deixe levar por algo que está ao seu derredor. Mas se deixe levar por aquilo que Deus promoveu a você. Então Deus promoveu um diálogo. A primeira coisa, Deus promoveu um diálogo com Caim, o que não promoveu com Abel. Deus promoveu com Caim um entendimento dele vencer as suas emoções e guardar o seu caminho no Senhor. Mas ele também despreza isso. Ele não dá ouvidos a isso. Ele não olha para isso. Infelizmente, o olhar de Caim só está para o seu interior e as suas emoções. Parece que ele está agindo de maneira tola, ignorante e fraca. Porque agora ele se coloca como alguém forte, entendendo que ele pode julgar, ele pode agir, ele pode determinar e ele pode exercer. Com liberdade. E não pode. Quando ele tira a vida do irmão, a vida do irmão dele começa então a falar, e Deus começa então a agir e agir pelo clamor do seu irmão. E Deus começa, através do clamor do irmão, a julgar o cara. Isso é terrível, não é? Deus promoveu o cara. Deus deu uma condição a cara. Mas Caim não quis ouvir, não quis despertar isso, ao contrário. O texto diz
que Caim foi errante pelo caminho. Ou Caim insistiu em errar. Caim não teve o cuidado para perceber. Mas espera aí, ele teve parte, tá, irmãos? Porque quando a Bíblia diz que ele disse, olha, será que quando alguém me vê pelo caminho vai me matar? Então agora ele está com medo da morte porque matou. Mas Deus disse, não, todo que atacar a mão em Caim para matar será morto. Então eu boto um sinal em você para que todo aquele que te encontrar no caminho não te mate. Deus é terrível, não é? Ele está dando a oportunidade de a gente despertar o Espírito e nunca tarde. Ele está nos promovendo tempo, momentos, situações, porque Caim saiu dali errante. O texto quer dizer que ele saiu ali e ele promoveu um caminho errado. Ele insistiu no caminho errado. Mas Deus promoveu a ele um discernimento no caminho, uma oportunidade no caminho dele regressar a Deus. Mas ele deu vazão à sua carne. Então Jesus disse, vigiai e orai, porque a tua carne te escraviza, a tua carne te leva para o buraco, a tua carne te leva à morte, mas o teu espírito em Deus te leva à vida, à justiça e à vitória. Jesus prevaleceu aqui. Ele aceitou, não na carne, não na natureza humana, ele aceitou no Espírito. Por que, pastor, o senhor pode dizer que ele aceitou no Espírito? Porque ele ouviu a Deus e ele buscou entender a vontade de Deus. Que se Deus o levou ali, se ele estava insistindo em mudar aquilo e aquilo não estava mudando, é porque Deus queria que ele passasse por aquilo como ovelha obediente. E como ovelha obediente, ele aceita o desafio, enfrenta o problema sem pecar. Vendo isso? Ficamos de ideia. Mas a gente é humano, pastor, a gente pega. Não, você pega se você quiser. É o que você deseja, é o que você vive. Viva para Deus, em nome de Jesus. Oremos. Deus deu a graça de a gente entender assim. O Espírito disse para mim falar, fale para essa irmã que ela precisa fazer um reset. E aquela palavra que eu disse para a irmã, num conselho de Deus, ela ficou na minha mente gravada, reset. Você tem que resetar. Se não